Você já sentiu, mesmo em silêncio, que a sua simples presença causava incômodo? Não pelo que você disse, não pelo que fez, mas apenas por ser quem é? Talvez tenha notado olhares desviados, sorrisos tensos, comentários disfarçados ou afastamentos sutis. Talvez tenha se perguntado: o que há em mim que desperta reações tão intensas? A resposta, ainda que sutil, é poderosa: sua verdade interior. Neste vídeo, vamos mergulhar no mistério silencioso de por que a sua essência autêntica incomoda tanto. Vamos explorar o que Carl Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se quem se é verdadeiramente, e por que esse caminho de integridade, ao invés de ser acolhido, muitas vezes encontra resistência, projeções e até hostilidade. Sua verdade não é incômoda por ser errada. Ela incomoda porque revela, e nem todos estão prontos para enxergar. Se esse tema já ressoou dentro de você, convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também sente que carrega algo mais profundo, algo que mesmo em silêncio fala mais alto que palavras. Sua presença é necessária, sua voz silenciosa também. A verdade tem um som que não depende de palavras. Ela pulsa, vibra, se faz sentir no campo sutil antes mesmo de ser dita. Quando você começa a viver de forma coerente com o que realmente não com o que esperam que você seja, algo em você começa a irradiar essa frequência. E essa frequência, como dizia Jung, ativa camadas do inconsciente coletivo. Ela toca onde há ferida, onde há máscara, onde há mentira. É por isso que pessoas autênticas nem sempre são bem-vindas. Elas não seguem o roteiro, não performam o personagem, e essa não conformidade se torna um espelho incômodo para quem ainda está preso ao papel. Jung nos lembra que carregamos uma persona, o rosto social que usamos para navegar o mundo, mas também carregamos uma sombra que esconde tudo o que foi reprimido para manter essa imagem. Quando alguém se liberta dessa prisão e passa a viver com verdade, sem filtros, sem se encolher, essa presença desestabiliza as estruturas invisíveis que mantêm a persona de pé. Ser verdadeiro, então, não é um ato de rebeldia. É um ato de coragem espiritual. Porque quem vive sua verdade, inevitavelmente, incomoda quem ainda vive na mentira. E o incômodo nem sempre se manifesta em confrontos diretos. Muitas vezes, vem em formas sutis. Comentários passivo-agressivos, tentativas de diminuir, olhares enviesados, exclusões silenciosas. É o desconforto do outro se projetando em você. Jung dizia que aquilo que não aceitamos em nós mesmos tende a ser projetado nos outros. Assim, sua integridade pode ser lida como arrogância, sua firmeza como dureza, sua clareza como ameaça. Mas nada disso tem a ver com quem você realmente é. Tem a ver com o que você ativa nos outros apenas por existir, com autenticidade. Há uma frase que ecoa como um mantra nesse contexto. Você não fez nada de errado, você apenas foi verdadeiro. E ser verdadeiro é como acender uma luz forte em um quarto escuro. Ela mostra a poeira, os cantos esquecidos, os traços escondidos. Nem todos estão prontos para ver. Alguns preferem a penumbra confortável da inconsciência, mas a luz não se desculpa por iluminar. Quando você começa a viver em alinhamento com sua alma, você naturalmente sai do script coletivo. Passa a dizer não ao que todos dizem sim, a questionar onde todos obedecem, a se recolher onde todos se exibem. Esse movimento interno de retorno ao essencial altera a frequência que você emite. E sem perceber, você passa a ser percebido como diferente, intenso, desconfortável. Mas o que realmente mudou não foi você, foi o campo ao seu redor, que já não consegue mais suportar dissonância. Seu silêncio começa a falar, sua presença começa a mexer, seu olhar começa a despertar, porque, como Jung afirmou, a alma reconhece símbolos, vibrações, arquétipos, e quando você encarna um símbolo vivo, alguém que vive em verdade, você se torna um ativador do inconsciente alheio. Não há como controlar isso, e, na verdade, não deveria haver. Sua missão não é ser confortável, sua missão é ser inteiro. Mas é natural que, ao perceber essas reações,
você comece a duvidar de si. Comece a pensar se deveria suavizar suas palavras, esconder suas verdades, se encaixar de novo. Porque ser excluído dói, ser mal interpretado fere. E o desejo de pertencimento é humano. Jung chamava isso de tensão entre o ego e o self. A parte em nós que quer agradar, ser amado, aceita, entra em conflito com a parte que sabe quem é, mesmo que isso custe a aceitação. É nesse ponto que muitos recuam. Trocam a alma pela aprovação, apagam sua chama para caber no molde. Mas há os que escolhem o caminho mais estreito, permanecer fiéis à própria verdade, mesmo quando isso significa caminhar só por um tempo. E é aí que o verdadeiro campo começa a se formar. Porque quanto mais você se alinha internamente, mais sua energia se torna coerente, firme, vibrante. Você se torna como uma pedra no lago. Mesmo quieto gera ondas. Essas ondas tocam outros. Alguns se afastam, sim, mas outros se aproximam, porque sua verdade também atrai quem estava cansado da mentira. Por isso, quando sua verdade incomodar, não a silencie. Honre o desconforto que ela causa, não como provocação, mas como espelho. A alma reconhece a alma. E mesmo que o primeiro reflexo seja dor, resistência, negação, uma vez que a semente é plantada, ela trabalha em silêncio. Sua presença é semente. Sua integridade é força curativa. Sua verdade é medicina. Ainda que amargue no início, a verdade tem um perfume. Não se vê, não se toca, mas ela paira no ar. Uma vez sentida, não se esquece. Ela atravessa as palavras, ultrapassa as aparências e toca diretamente o centro do outro, onde mora o que foi esquecido, ignorado, suprimido. É por isso que sua verdade incomoda. Porque ela não grita, mas vibra, e vibração é impossível de fingir. Carl Jung dizia que quando uma pessoa começa a se tornar inteira, ela se torna símbolo vivo. Isso significa que a sua simples presença começa a ativar no inconsciente dos outros conteúdos que estavam adormecidos. Um olhar que diz, eu te vejo. Um silêncio que revela mais do que 1000 discursos. Um gesto sincero que desarma. Você não está tentando impactar ninguém, mas impacta, porque a energia de quem está em paz com a própria sombra não pode ser ignorada. A sombra, esse território oculto da psique, onde tudo o que foi rejeitado é guardado. Desejos não vividos, traumas não digeridos, luz não reconhecida. Quando você começa a integrar sua sombra, algo se transforma no seu campo vibracional. Você se torna menos reativo, mais consciente. E é justamente essa estabilidade que assusta, porque a maioria das pessoas ainda está se defendendo de si mesmas. Ainda vive na superfície, com medo de mergulhar. Então, quando você aparece inteiro, você representa tudo o que o outro ainda não conseguiu ser. E isso incomoda, não porque você está fazendo algo de errado, mas porque a sua verdade cria atrito com a mentira que o outro ainda sustenta. Esse atrito pode gerar afastamento, julgamento, ciúme, resistência, mas também pode gerar transformação. É importante entender, a sua verdade não é uma arma, ela é uma luz. E como toda luz, ela revela tanto a beleza quanto o que ainda precisa ser curado. Alguns verão em você um guia, outros verão um espelho rachado. Alguns se sentirão em casa, outros ameaçados. Mas a sua função não é agradar. Sua função é vibrar na frequência da alma. E a alma não negocia com o medo. Se você se mantém fiel a quem é, mesmo diante da incompreensão, algo sagrado começa a acontecer. Você começa a atrair, quase sem perceber, aqueles que também estão em busca de si mesmos. Você vira farol. Não para se exibir, mas para lembrar aos outros que existe um caminho de volta para casa. E esse caminho é interno. Nem todos compreenderão sua jornada. Nem todos reconhecerão a beleza de alguém que escolheu não se esconder. E tudo bem. A alma não precisa ser compreendida para ser verdadeira. A sua verdade não exige aceitação. Ela só precisa ser vivida. Jung dizia que nos tornamos quem somos à medida que vamos nos diferenciando da massa, cortando as amarras da persona e descendo pouco a pouco até o centro da psique,
onde habita o self. Esse movimento não é linear nem rápido. Ele exige coragem para perder o que é falso e disposição para caminhar por desertos internos onde ninguém mais pode nos acompanhar. É nesse silêncio que sua aura começa a se expandir. Você já percebeu? Sua presença carrega um campo, um espaço invisível, mas perceptível, onde o tempo parece desacelerar, onde os olhares se aprofundam, onde palavras perdem força e o essencial emerge. Isso é presença real. E essa presença só nasce quando você já não precisa provar nada para ninguém, quando sua existência se torna suficiente por si só. E é por isso que ela incomoda, porque em um mundo onde todos correm para serem alguém, você já é. Onde todos gritam para serem ouvidos, você silencia, e mesmo assim é escutado. Sua verdade é um lembrete silencioso de que existe uma outra forma de viver, uma forma mais íntegra, mais sentida, mais inteira. E só quem já começou a despertar pode suportar esse lembrete sem se assustar. Aos poucos, você vai entendendo. A rejeição foi proteção. O afastamento foi redirecionamento. Cada pessoa que se incomodou com sua luz te ensinou que sua missão não é agradar, é ascender. Você não está aqui para caber, está aqui para expandir. E quem sentir isso como ameaça está apenas mostrando o quanto ainda vive encolhido. Mas haverá encontros. Haverá olhos que te verão com a mesma profundidade que você enxerga. Haverá almas que reconhecerão sua vibração sem que uma palavra precise ser dita. E ali, nesse campo de reconhecimento mútuo, você saberá. Valeu a pena não ter se traído. Valeu a pena ter incomodado. Então, não apague sua luz. Não disfarce sua clareza. Não reduza sua presença. Você não é arrogante por saber quem é. Você não é intenso demais. Você apenas não sabe mais viver pela metade. E quem ainda vive na superfície talvez te chame de exagerado. Mas você sabe, exagerado é viver sem alma. Se essa mensagem ressoou dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também já sentiu o peso de ser verdadeiro em um mundo acostumado com máscaras. E me conte nos comentários, você já sentiu que sua verdade incomoda? Vamos transformar esse espaço em um espelho coletivo, onde cada um possa se ver sem precisar se esconder. Sua alma não veio para agradar, veio para despertar.